Olá, estamos iniciando mais um aula selfie aí para os pós-graduandos da Universidade 9 de Julho, curso de pós-graduação em enfermagem, neonatologia e UTI pediátrica. Hoje nós iremos falar sobre a importância do exame físico na população RN. Já que a disciplina ela está relacionada aos fundamentos de enfermagem aplicada à unidade de terapia intensiva neonatal e pediátrica, eu vejo como importante o profissional enfermeiro intensivista neonatal e pediátrico ele também saber realizar o exame físico da sua população. Esse exame ele está voltado para a população neonatal, mas não que possa ser aplicado na população pediátrica, uma vez que o exame físico ele segue 4 etapas importantes do processo de assistência, o processo assistencial, e ao mesmo tempo nós devemos utilizar a propedêutica do exame físico, começando pela inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Havendo uma mudança somente na questão do exame físico do abdômen ou do sistema digestório, que a gente segue uma sequência cronológica para não haver interrupção ou até mesmo mudança das estruturas. Então, nessa estrutura, nós vamos realizar da seguinte forma: a inspeção, a ausculta, a percussão e por último a palpação. Então, se você acompanhar aqui nessa videoaula e também na apresentação PowerPoint, eu vou mostrar para vocês alguns fatores que devemos avaliar na admissão desse paciente ou até mesmo no dia a dia do processo assistencial. Me acompanhe aqui e vamos lá. Então, o exame físico do recém-nascido é importante que todo profissional enfermeiro ele deverá ter habilidades no processo da assistência de enfermagem neonatal e pediátrica e também fundamentada. Lembrando que o profissional enfermeiro ele exerce todas as etapas do processo assistencial e ao mesmo tempo o profissional enfermeiro ele está em todos os ambientes assistenciais que haja qualquer enfermo. Nós estamos falando da população neonatal e população pediátrica, ok? Então o exame físico do recém-nascido primeiro deve ser realizado em sala de parto. Devemos avaliar a coloração da pele, as condições respiratórias, as condições circulatórias e as condições sensoriais e até mesmo as malformações grosseiras. Vale ressaltar que dentro disso aqui nós estamos falando exatamente do score de APGAR, né? Defendido pela professora Virgínia, e nós avaliamos no primeiro e quinto minuto. Não quer dizer que você não possa estender a esse score ou essa escala de APGAR, porque muitas vezes ele, por uma situação de distócia ou até mesmo esses pequenos RNs, os pequenos para a idade gestacional, ou que teve um atraso no crescimento intrauterino, você pode ter alguma alteração no primeiro minuto de vida desses recém-nascidos. Também vale ressaltar que muitas vezes esse processo de adaptação é um momento crucial, tanto da população enfermeiro como médico, de dar a questão de suporte. Nós trabalhamos muito com a questão da reanimação do recém-nascido em sala de parto. Não é essa aula aqui, mas vale frisar esse contexto. Vamos lá. O exame detalhado. Esse exame detalhado após o nascimento vai acontecer entre 10 e 12 horas de vida, manipulando o mínimo possível. Principalmente aqueles que nasceram com instabilidade hemodinâmica ou que tenha qualquer desordem cardiocirculatória. Lembrando que existe uma labilidade térmica, assim como a labilidade hemodinâmica. Então precisa ter o processo de adaptação e estabilização hemodinâmica. Aspectos gerais do recém-nascido. Devemos levar em consideração o estado de hidratação desse recém-nascido, avaliarmos o peso ao nascimento, se existe aí qual é a taxa de temperatura corporal, levando se existe alguma alteração de mucosa, como sequidão, e não avaliar só a questão do estado de hidratação por turgor da pele, avaliar também a questão de hidratação pelas fontanelas, avaliação pelo tempo de enchimento para
capilar, né, ou a recoloração, que é a TEC, né, tempo de recoloração capilar, que é menor que 3 segundos, avaliar aí o exame físico do arcabouço torácico, levando em consideração também o ictus-cord. Que é isso? É o ponto de impulso máximo do coração, aonde você escuta a primeira bolha, tá bom? E aí, como nós estamos falando de recém-nascidos, o estado de consciência, o RN ele não tem consciência de si e nem de tempo. Ele não se reconhece como ser vivo ainda. Ele depende totalmente de condições ou até mesmo de cuidados dos profissionais ou até mesmo da sua mãe. Então, como que você fala que um RN é consciente? Ele é reativo, ativo, ele tem alterações ou ele sofre alterações primitivas, ele ainda está no processo de crescimento e desenvolvimento. Então, avaliar o aspecto do sono, a reatividade, avaliar a questão de sucção, de preensão palmar, preensão plantar. Então, isso é importante. Ou até mesmo algumas questões relacionadas, se ele tem faces alegre, se ele tem a questão de sucção. Então isso é questões de consciência, né, de atividade. Outra questão aqui importante é o estrabismo. Então o eixo oculomotor ele ainda não está totalmente desenvolvido. Então você poderá apresentar muitas vezes observar que o RN ele tem um estrabismo aí, ou até movimentos incoordenados. Isso é muito comum. Após 6 meses, você vai observar que existe a coordenação. Poderá ter estrabismo? Sim. E a correção ela pode acontecer gradativamente após avaliação do oftalmologista pediátrico e até mesmo ele sugerir aí a oclusão unilateral para que um possa corrigir o outro. Em casos extremos, vai ter aí a sugestão de haver a correção cirúrgica. Outras questões que nós devemos avaliar também no exame físico da parte ocular, avaliar se existe rubéola congênita, toxoplasmose, anisocoria ou hipoatividade foto. Porque muitas vezes nós nos deparamos que mães jovens ou até mesmo mães mais maduras que não realizaram o seu pré-natal, não têm sorologias. E essas crianças recém-nascidas, esses recém-nascidos são vítimas dessa situação, dessa falta de realização de exames pré-natais que vai implicar no seu desenvolvimento intrauterino e pós-vida uterina. Pavilhão ocular também, avaliar o seu formato, avaliar aí se eles são flexíveis. A implantação, normalmente ela está o quê? No mesmo nível da implantação da região dos olhos, né? Então ela está intimamente implantado na mesma posição da implantação dos olhos e o septo nasal. Observe, veja você mesmo, pegue sua mão e analise a implantação da região de orelha, tá? Então as formas podem estar muito variadas. Essas orelhas mais desenvolvidas ou implantação baixas ou fora desse eixo, muitas vezes estão relacionados a fatores de doenças sindrômicas ou síndromes raras, tá? O septo nasal ou narina normalmente estão mais achatados na base, ponta arredondada, alteração de formas variadas. Quanto à permeabilidade, como já foi até falado muitas vezes em sala de aula, que a permeabilidade do recém-nascido, eles têm um desenvolvimento de vias aéreas bastante gradativo e acompanha o desenvolvimento do eixo.
Então, as vias aéreas estão estreitas, tem maior tendência à tumefação, a criança pode ter aí obstrução fácil. Tá? Existe também, hoje, uma mudança de comportamento da população profissional, no sentido de não avaliar isso em sala de parto. E essas malformações vão surgir lá no processo de internação ou qualquer outra alteração que venha a implicar no exame físico. Então vamos lá. Um septo nasal que tenha obstrução ou não tenha continuidade é uma criança que vai muitas vezes respirar mal, que vai ter problemas nesse sentido. Ou até mesmo que não tenha continuidade. Por exemplo, aí um dos exames interessantes de realizar é a avaliação, que é na reanimação lá na sala de parto, a gente aspira oro e naso, e a falta de transição desse catéter, a sonda, é indicativo que essa criança pode ter uma atresia de esôfago, ou pensar numa alteração de coanas, né? Crianças maiores, a não progressão de um catéter nasogástrica pode está relacionado à hipertrofia de adenoide, ok? Então aí, coriza, dificilmente você vai observar coriza nessa população. O que tem muitas vezes são secreções ou tumefações progressivas aí, a questão de aspecto de nasofaringite. Mas nós estamos tratando de recém-nascido. A nasofaringite está relacionada a populações pediátricas e não a recém-nascido. A famosa coriza, tá? É o resfriado comum. A parte boca, faringe e mandíbula, né? Inspecionar a orofaringe, observar se existe malformação. Por exemplo, a cialorreia, ela é bem característico da criança que tem a atresia de esôfago. A gengiva pode estar um pouquinho esbranquiçada, aí nós devemos observar se tem aí a formação, se não tem fenda palatina, se não tem a ausência do palato. Então normalmente tem essas malformações grosseiras que nós já na inspeção já detectamos, ok? Então é importante avaliar não só a implantação, a formação de comissura labial superior, inferior, a implantação da língua, a pronação da língua, o aspecto de sucção. A criança nasce com anodontia, não tem dente, então devemos avaliar isso também. Aqui, orofaringe avermelhadas, as tonsilas palatinas não são visíveis, elas são visíveis na população pediátrica quando tem aí uma sensibilização viral ou bacteriana, tá? Então aí é importante observar a hipertrofia com micro-organismo, como foi ressaltado aqui na população pediátrica, mas a literatura sempre fala nessa questão aqui da hipertrofia por conta da sensibilização ou contato com o micro-organismo. Visualização da úvula, a ausência de úvula, isso é característica de má formação. Língua, né? Ela é lisa, gradativamente vai ter um desenvolvimento das papilas. Podemos encontrar alguns defeitos, por exemplo, a macroglossia, que normalmente está sugerindo aí um hipotiroidismo, o freno lingual, que isso vai interferir no movimento da língua e na sucção. A hipoplasia da mandíbula é uma outra malformação que nós chamamos de síndrome de Ronier, né? Hipoplasia desenvolvida da mandíbula, que a criança tem o hipodesenvolvimento da face, hipodesenvolvimento do septo nasal e da mandíbula. E também observar aí a fenda palatina, ok? Dentes, como já foi dito, recém-nascido nasce sem dente, mas pode acontecer aí ter alguns aspectos
aleatório você encontrar aí no seu exercício profissional aí um RN com dente, mas vale ressaltar que a anodontia é o mais comum. O desenvolvimento de um dente, isso é perturbador, isso vai interferir no processo de lactação e de sucção, tá bom? Além do que, como ele não tem calcificação, é um dente ali que não era para estar naquela gengiva, isso pode provocar aí uma extração acidental e esse RN ter aspiração. Então aí pode dar aí uma asfixia para um corpo estranho, parada respiratória. É uma problemática que ninguém quer passar, né? O pescoço, normalmente o pescoço é curto, normalmente aí outra coisa que podemos encontrar é um fibroma do esternocleidomastoide, né? Nós chamamos de glioma tirogrosso. Então isso aí é raro, mas a gente encontra, tá? Outras coisas que podemos encontrar são massa dura, localizado no corpo do músculo, tá bom? O RN ele tem uma movimentação de 90 graus para cada lado, tá? Então o movimento ele é autolimitado, não interfere. Ele não tem sustentação da cabeça ainda. O pescoço ainda não está totalmente desenvolvido essa musculatura. O tórax ele tem um formato cilíndrico, existe aí simetria entre ambos. A assimetria pode estar relacionada aí a algumas malformações. É importante que dentro do arcabouço torácico, além de ser uma caixa que vai revestir e proteger órgãos nobres como coração, pulmão e toda a estrutura da medula espinal. Então devemos, além do exame físico de caixa torácica, devemos avaliar também aí a parte auscultatória, a ausculta do coração, a ausculta pulmonar, avaliar aí a amplitude, a frequência e o tipo de respiração que esse RN tem. Então aí podemos encontrar aí respiração rápida e superficial, que a frequência do recém-nascido gira em torno de 80 incursões por minuto. É importante ressaltar que a respiração normalmente ela é tóraco-abdominal, principalmente aí na população RN prematuro. Outra coisa são as mamas, que são um pouquinho mais desenvolvidas, isso nós chamamos de engurgitamento mamário. Se você pegar e fazer a criança que está com aleitamento materno exclusivo, aleitamento materno livre demanda, pode, no movimento de expressão do mamilo, sair uma secreção avermelhada. Isso é normal, isso é uma questão hormonal. Coração e vasos sanguíneos, avaliar aí. Primeiro, o ictus cordi, ela está localizada na linha hemiclavicular à esquerda do externo, mais ou menos no quinto espaço intercostal. Vamos avaliar o que? O pulsar, é o ponto de pulso máximo, a primeira bolha, fechamento da válvula mitral e tricúspide, tá? Vamos avaliar o ritmo, avaliar a tensão, avaliar a sua frequência, ok? Então, para a gente avaliar aí, normalmente o recém-nascido ele tem a sua pressão sistólica bem aproximado, é uma média, não é uma regra, gente, é uma média. A frequência, a pressão sistólica dele está muito próximo da idade gestacional, devendo estar mais ou menos 5, então menos ou mais 5. Então se o RN ele tem aí 38 semanas e 6/7 ou 40 semanas, a pressão sistólica dele está acima de 40 milímetros de mercúrio, 45. E conforme ele vai melhorando o seu gradiente de pressão ou havendo maior necessidade, a frequência cardíaca e a pressão sanguínea também eleva, ok? Vale ressaltar que a frequência respiratória dessas crianças também variam conforme a idade gestacional e a demanda e as necessidades de troca gasosa. Então aí é importante ressaltar aí, checar os pulsos centrais, né, avaliar pulso braquial,
que é o primeiro pulso que nós avaliamos, para depois fazer o exame palpatório dos demais pulsos. Radial, ulnar, femoral, pedioso, tá? E propídeo. E procurar aí se existe alguma malformação. A questão do sopro cardíaco, ele é comum na maioria dos recém-nascidos, por conta de gradiente de pressão e por persistência do canal arterial. O fechamento do canal arterial, ele pode ter uma variação aí entre logo após o nascimento até 10 dias após. A persistência desse sopro e até mesmo repercussão vai levar essa criança a algumas instabilidades no estado hemodinâmico. Isso aqui já foi falado, né? Comum nos primeiros dias de vida, entre o terceiro e quarto espaço intercostal à esquerda do externo. A persistência é preocupante, que interfere no estado homeodinâmico e hemodinâmico. O abdômen ele é igual ao tórax, é importante a gente avaliar o seu formato, se existe um volume intestinal excessivo. Existem algumas questões que estão muito implicadas aí. Quando não se faz um exame pré-natal, que nós temos observado muito erros de imagem ou de interpretação de exames pré-natais, principalmente ultrassom. E as crianças chegam lá com desordens do tipo gastrosquise e onfalocele. Eu digo que isso está intimamente relacionado à popularização de clínicas credenciadas ou clínicas populares com especificidade muito baixa. Que é isso? Exames realizados com preços populares baixíssimos, mas não tem uma acurácia, qualidade e resolutividade. Então as mães estão achando que estão fazendo um exame que vão dar uma resolução e aí quando chega na hora do trabalho de parto, no momento, descobre que aquele exame que a realizou não serviu para nada, porque a surpresa vai ser lá na sala de parto. Então aí estamos encontrando aí com grande tendência a gastrosquise e a onfalocele. Além do que, um abdômen escavado pode ser característica de hérnia diafragmática. Tá bom? O cordão umbilical é importante a gente avaliar. Nós temos aí duas artérias e uma veia. Então a artéria é pulsátil e a veia, você tem aí uma pressão sanguínea não mais que 4 milímetros de mercúrio. Na questão da reanimação neonatal, é a via que nós vamos utilizar para dar suporte volumétrico e ao mesmo tempo avaliar a pressão arterial sistêmica, né, invasiva. É importante que após o crampeamento vai haver aí uma alteração do gradiente pressórico. E quando você faz o crampeamento e a ressecção desse cordão umbilical, esse RN por minuto vai ter o quê? Uma queda da temperatura corporal. Por isso a importância de logo após o crampeamento manter esse bebê aquecido para não haver labilidade térmica. Então aí com cuidado com o cordão umbilical, nós vamos observar que a antisepsia com álcool a 70%, o processo de mumificação e a queda desse coto umbilical vai acontecer entre 7 e 10 dias. Vale ressaltar que esse coto umbilical deve estar sempre protegido, seco. Nós observamos também aí alguns processos infecciosos por falta do quê? De higienização. A higienização não é só do coto, também tem que ter a higienização de quem cuida dele. São as famosas onfalites. Então essas onfalites devemos aí cuidar com bactericida ou até mesmo internação com antibiótico de amplo espectro, para o risco aumentado para quadros de sepse.
No exame físico de fígado e baço, vale ressaltar que o fígado normalmente está aí a 1 a 2 centímetros abaixo do arcabouço costal, iniciando o exame físico pela região epigástrica, tá? Então, no exame palpatório, a gente encontra a estrutura hepática, o lobo, né, o lobo inferior, palpável aí na região de franco. O amigo, né, o baço não é palpável, né? Dificilmente você só vai palpar o baço aí em pacientes pediátricos e adolescentes quando tem um sequestro esplênico. O que pode ser palpável é o polo renal direito. Tudo bem? A parte genital, então, tanto na população masculina, no gênero masculino e gênero feminino, vamos lá, localizar se os testículos. Primeira coisa é detectar se existe a formação do falo, né, da genitália. Observar a característica dessa genitália, se é uma genitália masculina, se é uma genitália feminina. O que nós podemos aí ter, muitas vezes, uma má formação que poderão dificultar na questão da diferenciação da genitália. Nós estamos falando aí de algumas questões de pseudo-hemafroditismo ou até mesmo hemafroditismo ou agenesia de genitália, tá bom? Isso é importante ressaltar. Nos meninos, vamos avaliar aí o ofalo, então a região o pênis, o seu formato, o seu tamanho, a presença de prepúcio. Não é comum a gente conseguir retrair isso. Outra coisa que eu ressalto é avaliar a posição do ósseo da uretra, que nós podemos encontrar aí hipospádia, epispádia. Outra coisa é a questão da implantação dos testículos na túnica vaginal, que é a bolsa escrotal. Os testículos têm que estar implantados unilateral, em um de cada lado da bolsa escrotal. Que os testículos, ele começa a descer, pra você ter ideia, ele começa a descer a partir do sexto mês de gestação pelo canal inguinal. Então, se você não encontrar os testículos na bolsa escrotal, eles estão ectópicos. Normalmente, o correto é estarem tópicos, implantados dentro da bolsa escrotal, na famosa saco escrotal, ok? Outra questão aqui importante a gente ressaltar é a questão da anomalia anorretal. Muitas vezes você tem a implantação da prega anal, mas não tem a continuidade desse segmento intestinal. Então aí nós podemos ter aí a agenesia renal, a agenesia retal, ou até mesmo o complexo da anomalia anorretal, que essa anomalia, ela está dentro da formação do embrião, tá? Ali, isso é a transferência de uma célula que acontece a partir da 14ª semana. Então, isso é preocupante, porque eu já recebi RN com prega anal e não estava com distensão. Quando foi verificar, fazer um exame contrastado, essa criança tinha 1 ano com fundo cego, tá? Então aí a grande tendência na sala de parto, ninguém está mais utilizando lá o exame de inspeção. Eu me recordo lá no passado que a gente utilizava a mesma sonda que aspirávamos a cavidade oral e nasal, era lubrificada e introduzida na região anal para ver se tinha continuidade. Hoje, a criança nasceu, teve uma boa nota diápica, é liberada para o alojamento conjunto e pronto. Só que isso tem um preço, tem uma repercussão, porque se a criança, o RN, não eliminar o mecônio até 24 horas no advento do aleitamento materno, isso pode implicar, né, na distensão, pode levar a enterocolite necrotizante e morte. Ok? Então, fica essa dica aí. Aí vamos aqui no exame físico das meninas, né, observar aí a implantação da vagina. Olha, podemos aí, nas meninas prematuras, ter aí um hiperdesenvolvimento aí
grandes lábios, né? A questão da vulva. E aí preocupante também a questão da genitália ambígua, tá? Crianças alimentadas com leite materno exclusivo pode apresentar aí uma eliminação de um fluido esbranquiçado. Isso nada mais é que uma questão hormonal. No processo de lactação, a mãe libera muito mais do que amor, carinho, atenção e afeto. Libera também um conjunto de hormônio. E isso, em contato com o sistema imune, faz com que haja esses bebês comecem a produzir essa secreção. Se fosse uma criança de 3, 4 anos, eu diria para vocês com toda a segurança que seria uma questão infecciosa ou até mesmo falta de higiene adequada, tá bom? O sangramento também é normal, é uma questão hormonal, que isso acontece na primeira semana de vida e não mais do que isso. Questão de membros ao nascimento, aí dependendo do nascimento nós podemos ter aí algumas questões relacionadas à luxação congênita do bebê. Então aí a manobra de ortholine, né? Então a gente faz um movimento de rotação do membro e o acetábulo deve manter-se intacto, não tem que estralar. Agora, existe aí algumas questões que podemos avaliar aí, são as malformações grosseiras, por exemplo, sindactilia, polidactilia, ou até mesmo um membro curto, ou pé torto congênito. Então, aquilo que é grosseiro é muito fácil de detectar. Agora, a luxação congênita do quadril está muitas vezes relacionado ao trabalho de parto, a luxação provocada, e aí é importante o ortopedista pediátrico ou até mesmo o neonatologista avaliar adequadamente, porque essas luxações tendem a persistir e vai interferir no gatinhar e no andar, quando não tratada. As luxações congênitas do quadril são tratadas hoje totalmente diferente do passado, há 20 a 30 anos. Eu me recordo bem aí, essa questão aí que faziam nem era cirúrgico, era uma imobilização gessada, chama-se pélvico podálico. Você procurar aí na rede, nas grandes literatura, imobilização gessada, gesso, né? Gesso pélvico podálico, com a abdução do membro. Então era para forçar o quadril, ou até mesmo uma fixação desse acetábulo dentro do quadril ali. Hoje a gente trabalha com uma coisa bem simples, né? Que é a fralda dupla, e aí mantém ele abduzido. A persistência e não correção, aí o ortopedista pediátrico vai avaliar e a melhor maneira de tratar isso. Ok? Espero ter contribuído aí na formação de vocês. No próximo encontro nós iremos conversar um pouquinho mais sobre o processo assistencial. Eu só peço que você comece a analisar o seu processo assistencial dentro da sua unidade e traga um caso clínico que você detectou e depois foi iniciado um tratamento, ou até mesmo algumas evidências que podem contribuir com os demais colegas. O meu muito obrigado e até o próximo encontro. Valeu!